Olá, irmãos. Vamos para o capítulo 4 de Êxodo. Pegue sua Bíblia junto comigo. Vamos ler esse capítulo 4 que a gente está explicando com detalhes, com riquezas, né, de aproveitamento, né, espiritual que Deus está nos revelando, e para que a gente possa aprender a conhecer o nosso Deus, que no capítulo 3 ele revelou o nome dele. O nome dele, eu sou. Então, quando você fala qual é o seu Deus, você fala, eu sou. Então, se você já está engrandecendo o nome de Deus, é você mesmo, porque você é filha do eu sou. Então, vamos lá? Então, pegue sua Bíblia junto comigo e vamos ler o capítulo 4 do Êxodo. Moisés respondeu e disse: mas, se eles não creem, nem ouvirem minha voz, e se disserem, o Senhor não te apareceu, e o Senhor lhe disse, que é isso que tens em tua mão? E ele disse, uma vara. Que Moisés estava receoso. Eu vou falar com o faraó, tudo bem, mas faraó não vai me ouvir. Muito menos esse povo de Israel. Como que eu vou fazer esse povo me ouvir? Que entre eles tem sacerdote. Que Moisés pensou, poxa vida, esse Deus está falando comigo. Para mim tirar esse povo. Mas será que esse povo conhece esse Deus? É uma dúvida, né, que eu creio que passou na cabeça de Moisés. E era uma multidão. Moisés simplesmente... Aí ele disse, e o Senhor disse, o que tem na mão? E ele falou, o que eu vou provar? E Deus, com sabedoria e inteligência, falou para ele, o que você tem na sua mão? Olhou para ele e falou que eu tenho uma vara. Então ele pegou, lança tua vara no chão. E ele lançou e se tornou em cobra. E Moisés fugiu dela. Mas o Senhor disse a Moisés, estende a mão e pega pela cauda. Estendeu ele a mão e pegou. E ela se tornou em vara em sua mão. Você imaginou? Como que Deus provou Moisés? Assim como Moisés estava provando Deus, Deus também provou Moisés. Que a vara que ele estava, Deus falou para ele, joga a tua vara no chão. Ele jogou a vara e a vara virou uma cobra. Aí Deus vem e fala para ele, agora pega na cauda dela. Aí ele foi e pegou na cauda da cobra. Ela virou um pau de novo. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Você tem ideia de quem é o seu Deus? Como pode uma vara virar um ser vivo? Você seria capaz de fazer isso? Fazer uma vara virar um ser vivo? Você não tem ideia de quem é o seu Deus. Você não tem um mínimo de... não passa na sua mente quem é Deus. Mas o Senhor disse, estende a mão e pega pela cauda. E estendeu a mão e pegou, e ele se tornou uma vara em sua mão. Para que eles creiam que o Senhor te apareceu, e o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Vocês observam que... Por que a Bíblia fala sempre o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Sempre o Deus de Abraão. Por que Abraão, parece que Abraão que começou a genealogia do povo de Israel. Abraão é a cabeça. Você observa que Abraão é a cabeça. Deus promete a Abraão
muitos filhos. A partir dali, quando Deus apareceu para Abraão, só que até em Abraão já tinha acontecido muitas coisas. Parece que Deus fez uma divisão de Abraão para trás, o povo foi esquecido. Noé foi um grande homem, mas parece que Abraão é que é o cabeça. Que Abraão para frente, que é a nação escolhida de Deus, é o povo escolhido de Deus. É um mistério, é um mistério. Porque o único homem, eu creio que naquela geração, que tinha um grande temor a Deus foi Abraão. Talvez você, da sua geração, da sua família, talvez você é a única pessoa que crê em Deus na sua família, mas é através de você que Deus quer salvar a sua família. Nós temos que ter amor ao próximo. A sua família está adormecida porque eles não conhecem esse Deus. Eles não conhecem. Abraão ele conhecia, tanto que Deus provou ele. Por que Deus provou Abraão? É para realmente saber que se Abraão ele era um homem temente a Deus, porque ele via o temor em Abraão. Porque antes de Abraão, os pais de Abraão, eles tinham já se contaminado com o povo da terra e estavam adorando outros deuses. Até na época dos egípcios, o próprio povo egípcio, depois que Moisés que ia tirar o povo dos egípcios, tinha muitos israelitas ali que estavam adorando os deuses egípcios. Eles tinham enraizado ainda aquela adoração. Só que no meio daquele povo, Abraão ele foi o cabeça. E Deus provou se realmente Abraão amava ele. E Abraão mostrou prova quando ele deu o único filho dele, que nasceu depois de velhice, depois que ele estava velho. Deus pede o filho para ele. Essa que é a fé que nós devemos ter em Deus. Dar o nosso tudo é isso. O nosso tudo não é dinheiro. O nosso tudo é o nosso eu. É o nosso agora. É o nosso amanhã. Não adianta você querer as coisas. Você tem que falar, se Deus permitir, eu vou. Se Deus quiser me dar, eu quero. Porque você tem que viver na dependência de Deus. Você tem que entender que você é um ser que é guiado, que é controlado. Não é guiado, não é controlado. Você é um ser controlado. Quem controla a sua vida é Deus. Então você depende muito dele. Muito das misericórdias dele. Então você tem que fazer de tudo para agradar esse Deus. Porque quando você não faz as coisas para agradar a Deus, as coisas não andam bem para o seu lado. Vamos continuar. O Senhor lhe disse mais, mete agora a mão no seio. E meteu a mão no seio, e quando a tirou, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. E ele disse, torna a meter a mão no seio.
E ele tornou a meter a mão no seio, depois a tirou do seio, e eis que tornara como a carne. E se eles não te crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão na voz do outro sinal. Deus ainda deu 2 sinais para ele. Olha, você vai fazer esse sinal, se eles não crerem, você faz o outro. Porque nenhum Deus fazia aquele milagre. E se ainda não crerem nestes 2 sinais, nem ouvirem tua voz, então toma a água do rio e derrama sobre a terra seca. E a água que tomares do rio tornar-se-á em sangue sobre a terra seca. Ele ia pegar a água, se eles não acreditassem, ele ia lá no rio, pegava a água limpa, branca, jogaria na terra, e naquele momento que ele jogaria aquela terra, a água se tornaria em sangue. E Moisés disse ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou eloquente, nem de ontem, nem de antes de ontem, nem desde o tempo que começaste a falar a teu servo, porque sou lento de boca e lento de língua. O que ele quis dizer? Sou lento de boca e lento de língua. Moisés, ele era um cara simples, um cara humilde. Ele não era um cara que chegasse, como fala, de bom papo, né? Pessoas que possam falar com todo mundo. Ele era um cara que ficava na dele. Ele era um cara simples, ele não tinha uma boa dicção, boa fala, não sabia falar direito. Apesar dele estar trabalhando, morar lá com os egípcios, ele não sabia, ele era fraco nessa parte. E o Senhor lhe disse: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Aí o Senhor indaga para ele. Quero chamar a atenção desse versículo 11. Eu vou ler de novo e a gente vai fazer um estudo sobre esse versículo. E o Senhor lhe disse: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? O que a gente aprende aqui? Quem nasce cego? É culpa da mãe? É culpa do pai? Quem nasce surdo? É culpa da mãe? É culpa do pai? Não. É porque Deus quis que ele nascesse daquela forma. Deus quis que ele nascesse daquela forma. Então não culpa, mãe, se você tem um filho especial. Não culpa. Porque Deus quis assim. E ninguém conhece os mistérios de Deus. Talvez Deus colocou essa criança, uma criança especial, no seu caminho para fazer de você uma grande pessoa, para você ter uma oportunidade de ser uma grande pessoa, ou um grande homem. Tem mistério, tudo é mistério de Deus. Apenas agradece. Agradece a Deus por tudo, por você mesmo ser cego, por você ser surdo. Fala: Senhor, por que eu sou surdo? Quem sabe você, que é surdo ou mudo, não veio para ser um instrumento de Deus aqui na Terra? Você é um instrumento de Deus. E talvez você não sabe usar esse instrumento que você é.
Procure conhecer Deus. Pede para Deus revelar para você por que você é assim. Ou você, mãe, por que seu filho é assim? Por que você, pai, por que seu filho é assim? Conversa com Deus. Porque é Ele que colocou no seu caminho. Porque é Ele que te fez assim. E agora vai, eu estarei com a tua boca e te instruirei o que deves falar. Entendeu? Moisés não era ninguém. Moisés não sabia falar. Moisés, eu creio que quando Moisés chegou lá para falar com o povo de Israel, eles ficaram rindo dele, zombando dele. Mas vamos continuar. E ele disse: Ah, Senhor, envia um outro. Então a ira do Senhor se inflamou contra Moisés e ele disse: Eu sei que teu irmão Arão é levita e eloquente. Eis que ele vai ao teu encontro, e quando ele te vir, ele se exaltará em seu coração. E tu lhe falarás e colocarás as palavras em sua boca, e eu estarei com tua boca e com a boca dele, e vos instruirei sobre o que deveis fazer. E ele falará por ti ao povo, e ele será tua boca, e tu lhe serás por Deus. E toma essa vara em tua mão, por meio dela farás os sinais. Aí você observa, por que então Deus não chegou, já que Arão era tão eloquente e ele sabia falar, por que Deus não chamou logo Arão para falar com o povo de Israel? Porque Arão era também um levita. Por que Deus não chamou logo Arão? Deus foi falar com Moisés nem sabia falar direito, Moisés não foi criado com o povo de Israel, Moisés foi criado lá nos egípcios. Por que Deus tirou Moisés lá e foi falar usar Moisés para falar? Porque Deus conhecia o coração de Moisés. Deus conhecia o coração de Moisés. Deus conhece nosso coração, nossa vida. Tanto que Moisés, Deus não pegou, falou, não, eu vou usar o teu irmão. Não, ele falou assim, eu vou falar com você, Moisés, e você vai falar com o teu irmão. O teu irmão vai ser sua boca. Aí Moisés chegava e falava com Arão. Arão, faz isso, isso e isso. E Deus ainda fala para Moisés, eu vou convencer o coração de Arão para que ele se alegre em você. E Deus fez isso. Quem conhece essa história vai saber que Deus fez isso. Vamos continuar. E Moisés foi, e voltando-se para Jetro, seu sogro, lhe disse: Deixa-me ir e voltar ao meu povo que está no Egito. Nós vamos lembrar, porque tudo quando isso aconteceu, Moisés estava no Monte Horebe. Ele tinha levado os bois do Jetro, né, o seu sogro, para pastar. Então, nós vemos que tudo isso aconteceu quando ele estava lá no deserto. Lá. Aí ele volta do deserto e encontra o sogro dele. Aí ele fala, olha, e voltando-se para Jetro, seu sogro, disse: Deixa-me ir e voltar ao meu povo que está no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: Vai em paz. Ele não contou nada para o sogro dele. Olha, eu encontrei com Jesus, com Deus, e Deus falou para mim lá tirar o povo de Israel. Ele não contou nada para ele, simplesmente. E o Senhor disse a Moisés em Midian: Vai e volta para o Egito, porque morreram todos os que te procuravam te matar. Então Moisés tomou sua mulher e seus filhos e fez montar um jumento e se tornou a terra do Egito. E Moisés levou a vara de Deus em sua mão. E o Senhor disse a Moisés: Quando voltares ao Egito, então vê que faças diante de Faraó todas as maravilhas que coloquei em tua mão. Mas eu endurecerei teu coração, e ele não permitirá ao povo ir. E dirás a Faraó: Assim o Senhor disse: Israel é meu filho, meu primogênito.
Nós somos os primogênitos de Deus. A herança de Deus. Pela lei, todo primogênito, ele era a cabeça. Quem estuda a história da humanidade, todo primogênito deveria ganhar a bênção. De Deus. E aqui ele revela para Moisés: Israel é meu filho, meu primogênito. É muito forte essa mensagem. O quanto você é valioso. Por isso que eu falo, você é valioso. E você não tem ideia. E eu te digo, permita que meu filho vá e que me sirva. Mas se não permitires que ele vá, então eu matarei teu filho primogênito. No caminho, numa estalagem, o Senhor encontrou e quis matá-lo. Mas Zípora tomou uma faca de pedra, circuncidou o prepúcio do seu filho e, lançando aos pés de Moisés, disse: para mim és um esposo sanguinário. Então ele o deixou e ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. E o Senhor disse a Arão: vai ao encontro de Moisés no deserto. E ele foi e o beijou no monte de Deus e o beijou, como Deus tinha falado para Moisés, que Arão iria ao encontro dele. E quando Arão fosse ao encontro dele, Arão iria ficar tão alegre com ele, o coração de Arão iria se alegrar. E aqui fala que Arão foi ao encontro de Moisés, aconteceu o que Deus falou lá no monte com Moisés, tinha acontecido. Então Moisés estava ponderando todos os acontecimentos, tudo que estava acontecendo com ele. Aquilo para ele era tudo novo, era tudo mistério, e ele só observava. E a Bíblia fala que quando Arão encontrou ele, Arão beijou ele. E Moisés disse a Arão todas as palavras do Senhor que enviara todos os sinais sobre os quais lhe ordenara. E foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciões dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor havia dito a Moisés e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu. E quando viram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, que tinha visto sua aflição, eles se inclinaram e adoraram. A gente observa aqui que a mulher de Moisés, a Zípora, ela ficou no caminho, ela não continuou com ele, porque ela ficou brava com ele, né? Por causa do que aconteceu no caminho. E Moisés seguiu sozinho, porque ele tinha esse compromisso com Deus. Ele largou esposa, ele largou filho, ele estava levando, mas ela estava sendo um tropeço na vida dele. Quando a Bíblia nos diz que nós devemos largar pai, mãe, filho, por amor a Cristo, não é à toa. Não é à toa. Se Deus te colocou algo para fazer, uma obra para fazer, e se tem alguém atrapalhando você, deixa essa pessoa. Por amor a Cristo, por amor a Deus, por amor ao eu sou.
vai fazer a obra de Deus. Vai fazer a obra de Deus. Você vai ganhar muito mais. Lembra quando Maria e Marta ficavam trabalhando, né? Quando Marta ficava trabalhando e a Maria ficava sempre trabalhando com Jesus. E Jesus foi visitar elas. Aí a Marta fala para Jesus: ô Jesus, pede para Maria me ajudar, porque eu estou trabalhando sozinha. Aí Jesus responde: Marta, Marta, você tem que pegar mais a Deus. A Maria escolheu a melhor parte. Porque às vezes você fica tão atribulada com as coisas dessa vida, com as coisas materiais, porque as coisas materiais o diabo ele faz de tudo, né? Para que a gente fica trabalhando só com as coisas materiais, esquece das coisas de Deus. E aqui Moisés, ele mostrou para Deus, né? Ele provou para Deus o quanto ele amava Deus, o quanto aquilo mexeu tudo nele. Que ele foi, ele obedeceu. Mesmo com questionamento, mas depois Deus provou para ele que ele existia, que Deus estava com ele. Ele foi e recebeu a bênção. Lutou bastante, mas conseguiu. Esse é o nosso mistério aqui na Terra. O nosso mistério aqui na Terra é adorar a Deus, é obedecer. Porque nós somos filhos dele, nós somos os primogênitos, a herança dele. E não vamos vender a nossa herança, a nossa bênção, como fez Esaú. Não. Vamos abraçar ela. Vamos abraçar nossa herança. Já que nós somos filhos primogênitos de Israel, como ele mesmo disse, nós temos bênção. E se temos bênção, não vamos vender nossa bênção por qualquer prato de lentilhas, por qualquer casa bonita, carro bonito, emprego grande, emprego bom. Quantas pessoas que se tornam corruptos, às vezes, quantos pastores aí que aconteceu aí nessa eleição aí, que se venderam, né? Não vamos fazer isso. Mas que Deus esteja com todos vocês, dando sabedoria, dando entendimento, conhecimento da grandeza do nosso Deus. Irmãos, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem, dá joinha, que isso ajuda muito. E que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Até o próximo.